Olá pessoal, o exaustor pronto. Esse aí já é um suporte para segurar o filtro manga. Tem uma derivação para 3 aí, para aumentar a vazão. Embaixo aí é o saco para você coletar. Olha pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu já tinha uma peça, eu precisava de uma curva aí, tá? Mas eu tinha um registro adaptado de uma curva, eu coloquei aí. Mas quem tem router sabe fazer aí um registro de gaveta. Não é o lugar ideal para você colocar um registro de gaveta na entrada do exaustor. Na verdade, você pode ramificar, colocar vários desses para você selecionar de que máquina o exaustor vai puxar o pó, né? Então, não é o caso de colocar um só aí, porque você não fecha essa entrada aí, né? Tá? Então, tá vendo que cada saída aí, aí a entrada de ar já tem uma flange aí, na saída também tem uma flange lá para sustentar o tubo, né? Vamos ligar para ver como é que fica agora. Olha lá, eu liguei o motor, ele já deu pressão lá dentro, encheu de ar o saco, onde fica o pó, tá? Super silencioso. Aqui, ó, já tá aspirando o teste aí, ó, coloquei um saco na frente, ó. Já tá puxando um saquinho aí, tá vendo? Não vou soltar, senão ele vai lá para dentro. Então, bem silencioso mesmo. Aí ele sai, ó, por 3 filtros, coloquei 3 filtros de filtro manga, né? Um tinha um pano grosso que eu já tinha, tá até meio largo aí, ó, não pode ser largo assim, tá? E os outros eu coloquei um saco feito com TNT. O TNT é mais baratinho. Então você costura, monta esse saco aí, quando impregnar de pó, você dobra ele e joga fora, tá? É descartável. O outro você tem que ficar lavando, é igual o saquinho de aspirador de pó, né? Normal, né? Lógico que ele tá largo aí, né? Mas também você tem que tirar e ficar lavando. O outro não, é mais barato, você descarta, joga fora, tá certo? Quanto mais limpo tiver isso daí, mais eficiente fica o exaustor, tá? A parte de baixo fica todo pó. E o pozinho que sobra, que passa pelo filtro, aí não vai para o ambiente, né? O filtro é para segurar isso daí, tá certo? Lógico, só falta dar um acabamentinho aí agora e o exaustorzinho funcionando, silencioso e muito potente, aspira bastante, tá? Mais do que o que eu tinha no primeiro vídeo. Primeiro você precisa procurar aí um motor, eu comprei aí um usado, né, no ferro velho, peguei o motor com a hélice dele, que é um exaustor que tinha lá, cortei, separei, deixei a flange original dele, eu deixei um L preso lá, né, e a partir disso eu fiz o projeto, né, de acordo com o exaustor. Então eu fiz ali, ó, internamente daquela caixa tem 2 caracóis ali, né. Um caracol é onde fica o exaustor. E depois ele joga pó do outro lado, que é o separador de pó. Então para isso eu fiz 2 partes. A parte de baixo e a parte de cima. As duas com canal, dá para ver o canal aí, ó. E nesse canal eu vou colocar uma chapa para moldar essa chapa aí de PSI, né? Um PVC, alguma coisa flexível. Aí nesse caso tem 3 milímetros. Eu fiz um canal aí de 3,2, né? E encaixei aí essa chapa de PVC, moldei dentro dos cortes, né? E fiz um sanduíche com ele. Coloquei a parte de cima e a parte de baixo. Então, de um lado do caracol fica o ventilador, o exaustor, né? E do outro lado é o separador de pó ciclônico, tá? Aí eu coloquei a parte de cima, tá? Já fechando o sanduíche, tá? Só que para manter isso fechado, eu deixei toda essa furação aí para colocar parafusos, né? Essa parte aí é uma flange com espaçador para a gente colocar o saco onde vai colocar o pó. Então você usa essa presilha que eu já tinha, né, no meu separador antigo. Essa presilha então vai prender o saco nessa flange, tá? Então aí nessa imagem que vocês estão vendo agora, eu estou preparando aqui a hora para fechar, colocar varão roscado com porca dos 2 lados, né? Isso aí tá dando uma largura de uns 16 centímetros, 160 milímetros mais ou menos, né? Então eu fiz um sanduíche aí de varão roscado e fui prendendo esse sanduíche aí, tá? Tá vendo? Já parafusei também a flange, é tudo parafusado, tá? Para você, se você quiser fazer uma manutenção futuramente ou desmontar e fazer uma peça igual, né? Aí eu já coloquei o motor com a flange para marcar a furação.
Pessoal, detalhe, de todos os lugares aqui que eu tô colocando chapa, tá vendo essa emenda que tá meio molhada aí por dentro? Então, para colocar o motor, para colocar essa flange, tudo eu tô colocando uma vedação, né? Aí no caso eu coloquei um silicone, né? Um filetinho de silicone e parafusei e prendi tudo para ficar bem vedadinho. Aí dentro também coloquei uma fita vedando ali, né? Então, para não ficar vazando ar, poeira pelas frestas, pelos buraquinhos, né? Aí já tem, eu tô testando já tá com vácuo bom, tá vendo? Ficou bem legal esse separador aí. Já tá com uma pressão boa ali, ó. Então, puxa todo o pó. Fica uma maravilha isso aí, tá? Aí tá de um lado só, né? Aí eu fiz a flange dos dois lados já. Essa flange precisa para poder sustentar esse tubo de PVC, para ele não ficar mole, solto aí, né? Então a flange só para prender. Fiz também na router, tudo de PVC, tá? De PSAI, colei, né, os PSAI e fiz essas flanges aí, tá? Montadinho, um cano de entrada, um cano de saída. A flange do outro lado para você prender o saco. Esse tubo aí, ó, ele vai puxar do meio do ciclônico, ele vai puxar o ar que não tem poeira, né? Aí, ó, as vedações, o motor girando já aí, fazendo um teste. Coloquei uma caixa aí para ligar e desligar com disjuntor trifásico, que o motor é trifásico, certo? Ficou bem legal isso daí, hein? As flanges, entrada e saída. Aí tá praticamente montado já. Agora aí, ó, fiz um teste, coloquei o saco ali, ó, preso na flange, para ver se ele ia vedar bem na flange. Então ele encheu aí é onde vai depositar todo o pó, tá? Aí outro teste, vou ligar, ó lá, encheu a pressão, aí o ar sai pelo filtro manga aqui, mas a pressão tá do outro lado, mas é ali que vai, no saco preto aqui vai depositar todo o seu pó, que é o separador de pó. Aqui vem só o ar, tá? Com possíveis sujeirinha que, se tiver uma sujeirinha, vai sair pelo filtro, tá? Então tá aí, ó, montadinho, prontinho. Eu preciso agora montar aí uma estrutura metálica para colocar isso deitado, né? Com o saco e o motor para baixo e esses tubos para cima. Então foi o que vocês viram lá no começo, tá certo?